Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, como é que você amanheceu hoje? Como é que está a sua disposição? Como é que está o seu corpo, o seu coração, a sua mente? Já agradeceu a Deus hoje pelo dom da vida? Já agradeceu a Deus por Ele se fazer presente na nossa vida, por Ele ter passado a noite cuidando de nós, de cada um de nós. Queremos nesse momento trazer um versículo do Salmo 49 para que nos ajude nesse momento de reflexão também. O Salmo 49, lá no versículo 17, que é o Salmo da liturgia de hoje, diz assim, ó: Você não se preocupe quando alguém enriquece. Quando o luxo da casa dele se multiplica, não se preocupe. Quando ele morrer, nada levará, e seu luxo não descerá com ele. O seu luxo não descerá com ele. O que é que esse versículo desse salmo diz para nós hoje? Para a gente não ficar preocupado, né, ou preocupada em querer riqueza, acumular riqueza, bens. Sabe por quê? É o salmo que diz, porque quando uma pessoa que só se preocupa em se enriquecer e muitas vezes passando por cima de outras pessoas, quando uma pessoa se comporta assim, ela está perdendo o tempo dela, sabe por quê? Porque quando ela morrer, diz o salmo, ela não levará nada com ela. Ela vai sozinha, pode ter certeza, não levará nada com ela. E aí vai dizer assim, a pessoa que tem, né, que é rica e não tem inteligência, e podemos dizer, não é uma pessoa sabida, é como um animal que perece. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos, e esse momento de oração também serve para que a gente olhe para nós e a gente se pergunte, né, como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou tirando tempo para conversar com as pessoas, para olhar para as pessoas, sobretudo aquelas que estão ao meu redor, porque às vezes eu trabalho tanto, eu corro tanto, eu me preocupo tanto comigo mesma e com o meu futuro que eu esqueço de viver o presente, que eu esqueço que tem uma pessoa do meu lado, né, que precisa também do meu carinho, do meu amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, é também uma atitude de amor, de carinho, rezar pelas pessoas. Saber como é que está cada um, cada uma, perguntar, passar uma mensagem, como é que você amanheceu hoje, como é que você está. Isso é uma atitude de amor. Por isso agora eu te convido a trazer presente, vamos rezar. Vamos rezar pelas pessoas que a gente conhece, que está passando por dificuldade e que precisa, né, das nossas orações. Queremos trazer presente hoje o seu Deuripe Souza Barbosa, o seu Acácio Ramos, o Alex Mota Gil, e trazendo o Alex também trago toda a família, o seu José Brandão, a Eduarda Nery, a Leiliane Oliveira, que graças a Deus está se recuperando, né? A Keila Jubiele, o Natanael e também a família. Queremos também trazer presente a Neide Solange Gomes Franco e toda a família. Queremos rezar pela Rosana Nascimento, pelo Jorge Silva e pela Milena Coelho. Pelo seu Sebastião Brito Santana, pela Maroli e pela também a família da Maroli, né? Pelo Railton Vieira, a Chacha Emília, o Gilberto de Jesus Barbosa, o seu Antônio José Leite e toda a família, a Solange, João Paulo Costa, a Joana Dark e a Lucilvânia Martins, rezar pela Meire Correia Lacerda, pela Janicléia Freitas. Queremos trazer presente também a Alexandra e a dona Edith Soares da Silva, que também está se recuperando, graças a Deus, né? Queremos também rezar pela Alice, pela Lavínia, pelo
João Jesus Silva, né, que fez uma cirurgia, que está se recuperando. O Luiz Carlos Moraes da Silva, que já está bem, muito bem. O Wilson Nunes de Souza, que também já está recuperado. É tão bom, né, quando a gente fala essa palavra recuperado, recuperada. Rezar pela Olisa Pereira Montalvão, que também, graças a Deus, está melhorando. Continuar rezando pela Osita Maria Grande, que já está recuperada. Simone Raquel Dias da Silva, né? Vamos rezar pela Simone Raquel Dias da Silva, pela Ana Rosa do Nascimento, pela Norma Castro Nogueira. Vamos também colocar no colo de Deus a Maria Leite dos Santos. Rezar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, a Helena Dália, o Antônio Vilela Gomes e o Miguel Barros Barbosa. Trazer presente todas as pastorais, todos os movimentos, né, da nossa igreja e lembrando, né, da Pastoral da Família lá de Itanhaçu. Queremos também rezar nesse dia de hoje, entrar em comunhão por todas as pessoas, né, que está com o vírus, né, com o corona ali, aquelas que estão em casa, que estão, né, se recuperando em casa, mas também aquelas que, infelizmente, né, foram para o hospital, estão internadas. Trazer presente todas as vítimas das enchentes, todos os nossos irmãos e irmãs que nesse dia de hoje, né, vão sair para procurar emprego. Queremos também trazer presente os nossos familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 40. Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não lhe proíbam, pois ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal de mim. Quem não está contra nós está ao nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é bem curtinho, mas cheio de significado. Só lembrando que aqui Jesus está indo para Jerusalém. E no caminho ele vai ensinando os seus discípulos. Ele vai dando as instruções para os seus discípulos. E é nessa subida, nesse caminho, que Jesus vai formando aqueles que irão dar continuidade à sua missão, ao projeto do reino. E então Jesus depara com uma situação um pouco complicada. João vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. E nós, olha só a audácia dos discípulos, né? E nós lhe proibimos, porque ele não nos segue, ou seja, ele não pertence ao nosso grupo, pois só quem pode expulsar demônios, curar, ele está dizendo isso, né? Curar, fazer o bem, são aqueles que pertencem ao nosso grupo. Só para lembrar que aqui a comunidade de Marcos certamente estava acontecendo briga entre os grupos, como acontece até hoje. Grupo que brigam entre si, né? Muitas vezes por causa do poder mesmo, né? Ou seja, porque quer deter o poder só para si, né? E aí vai reclamar de Jesus. E é interessante a resposta de Jesus quando ele diz assim: não lhe proíbam, pois ninguém faz milagres em meu nome e depois pode falar mal de mim, né? Olha, Jesus dá uma verdadeira lição de moral.
Por quê? Porque ninguém faz o bem em nome do demônio. O bem é feito em nome de Deus. O grande problema aqui é quem estava fazendo o bem, estava expulsando o demônio, né? E a gente já viu que a expulsão de demônio é ajudar as pessoas, né? É tirar as pessoas da situação de morte, de perigo e assim por diante. Pessoas doentes, a gente já sabe, né? Já falei várias vezes que as pessoas, quando não conheciam o mal na doença que a pessoa tinha, atribuía tudo isso ao demônio, né? Então, ninguém faz o bem se não for em nome de Deus. E só para lembrar, e aqui é interessante o evangelho, que só quem tem o poder de ajudar, de fazer o bem, não é só o povo, as pessoas que fazem parte da nossa igreja, ou daquele grupo, né? Tem muita gente que se diz ateu, que diz mesmo, fala, eu sou ateu, mas que vive é, uma vida conforme o projeto de Deus. Pessoas que são altamente caridosas, pessoas que se aproximam e que fazem o bem. E muitas vezes essas pessoas não pertencem a nenhuma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, mas que são pessoas que vivem os valores da Bíblia, os valores do reino de Deus. Para dizer, ninguém faz o bem em nome do demônio, o bem é sempre feito em nome de Deus. Mesmo que a pessoa não tenha essa consciência. Mas se ela está fazendo bem, pode ter certeza, é que Jesus diz isso para nós hoje, né? Que ninguém faz um milagre em meu nome para depois falar mal dele, né? De Jesus, né? E aí Jesus vai dizer, não proíbam, não proíbam. E muitas vezes, gente, isso acontece nos nossos grupos de igreja. É uma concorrência, é como se o Espírito Santo fosse propriedade daquele grupo ou daquela comunidade, né? Ou muitas vezes propriedade particular, como se o Espírito Santo fosse propriedade particular. E o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Aonde tem pessoa com coração bom, com coração limpo, ele sopra, né? Então, o Espírito, nós não podemos engaiolar, pegar o Espírito Santo e colocar numa gaiola, como se fosse propriedade nossa, né? Como fosse propriedade individual ou de um determinado grupo. Então, o Evangelho de hoje está dizendo, olha, se faz o bem, então está do meu lado. Jesus está dizendo, se essa pessoa está fazendo bem, essa pessoa está do meu lado, ela não pode estar contra mim, pois ela está fazendo bem a uma pessoa, ela está ajudando uma pessoa. E depois Jesus termina dizendo, quem não está contra nós está ao nosso favor. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você faz o bem, pode ter certeza absoluta que você está do lado de Jesus. Não pode uma pessoa fazer o bem e estar contra Jesus. Não existe isso de jeito nenhum. Porém, eu posso estar todos os dias na igreja, diante do Santíssimo, que é a melhor coisa que todo mundo pode fazer, adorando Jesus, né? Rezando todas as orações, mas, no entanto, com o coração fechado, incapaz de se aproximar de alguém, incapaz de acolher as pessoas. Eu posso estar todos os dias com as mãozinhas encruzadas, entrando na igreja assim com as mãos nessa posição, mas, no entanto, o coração está totalmente desequilibrado, né? O coração fechado para as pessoas, para a graça de Deus. Às vezes o nosso gesto pode ser muito externo, né? Aí eu fico parecendo que eu sou uma pessoa de muita oração, que eu tenho Deus, né? Que eu estou contrita a Deus, mas, no entanto, as minhas ações falam o contrário. Por outra, né? Ou ao contrário, eu posso ser aquela pessoa que não pareço ser, né, tão contrita a Deus, mas as minhas ações, mas o meu testemunho vai dizer que eu sou uma pessoa altamente ligada, conectada com Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude a refletirmos um pouquinho mais
sobre o nosso ser cristão, sobre as nossas atitudes para com os nossos irmãos. É bom, né? Eu sou uma pessoa que me preocupo com o outro, né? Ou eu só me preocupo comigo mesmo, com as minhas riquezas, né? Com os meus bens. E aí a gente viu lá que o Salmo já diz, né? Que se não adianta você trabalhar a vida inteira e depois você morre e não leva nada. Portanto, se você pode ajudar o irmão e a irmã que está aí morando perto de você, que está jogado na rua, que você conhece, ajude. Tem muita gente boa, graças a Deus, muita gente boa que que faz muito bem, que fazem, né? Muita gente boa que faz o bem, né? Que se preocupa com o outro, que corre atrás, que vai ao encontro. Tem muita gente boa. E eu espero, meu irmão, que você seja uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que é. E se ainda não é, ainda dá tempo de mudar o nosso coração. Pode ter certeza que fazer o bem nos dá uma alegria muito grande, uma paz, uma tranquilidade. Portanto, não vamos perder essa oportunidade. Quando eu faço bem, eu me aproximo cada vez mais de Jesus. Ou seja, quando eu me aproximo do irmão, eu estou automaticamente me aproximando de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.